Nossa conversa agora é com o reitor eleito da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Miguel Sanches Neto. Reitor, obrigado pela sua presença hoje aqui. Obrigado, Ney, pelo convite. É sempre um prazer vir no programa, principalmente para falar sobre a UEPG. Eu posso dizer que dentro do Poder Executivo, que esse é o caso, né, o senhor ocupa, logo depois do prefeito, o cargo mais importante da cidade. Afinal de contas, é um orçamento de mais de 400 milhões de reais que tem a Universidade Estadual de Ponta Grossa. Para ser mais preciso, qual é o orçamento anual dela com exatidão e quais são os cursos que a universidade tem hoje? Veja, Ney, esse orçamento ele tem uma pequena variação com acréscimos que são feitos ao longo do ano, suplementações, mas ele fica em torno de 430, 420 milhões, somando o orçamento do hospital universitário, que é também um orçamento bastante robusto e que tem um impacto muito grande dentro da comunidade da região dos Campos Gerais. A universidade tem hoje 38 cursos, existe uma tendência hoje para que a gente amplie a oferta de cursos. Há uma demanda da própria comunidade para a oferta do curso de arquitetura e urbanismo. Enfim, a universidade ela tem uma estrutura que ela é crescente, ela exige investimentos crescentes, mas ela dá também um retorno crescente para a comunidade. E ela está aberta para essas propostas de novos cursos, de novas ações e de novas intervenções, tanto no âmbito municipal como no estadual. O senhor venceu as eleições recentemente com uma proposta de valorização da universidade, de construção com um diálogo mais aberto com a comunidade, já indicou vários dos seus companheiros de trabalho nesses próximos 4 anos. Eu gostaria que o senhor relembrasse para o público mais ou menos aquilo que o senhor se propôs a fazer e aquilo que o senhor já percebe que vai ser mais fácil de fazer nesse primeiro momento. Eu acho que a principal marca até esse momento nós vamos assumir apenas agora no dia 1º de setembro. A posse é no dia 31 de agosto e nós somos reitores a partir de 1º de setembro. Mas eu acho que a principal ação nossa nesse momento foi cumprir uma promessa de campanha que era de criar uma nova equipe administrativa para a UEPG. Ao longo das últimas décadas, das últimas 3 décadas, por mais de 30 anos, houve a permanência de uma única equipe de administração na UEPG, com pequenos acréscimos e pequenas demissões ou pequenas aposentadorias, pequeno número de aposentadorias. Então, acho que a primeira coisa que nós demonstramos é que nós constituímos uma nova equipe para administrar o EPG. Uma equipe jovem, mas uma equipe com experiência administrativa. Só para dar um exemplo, o nosso prefeito do campus, o professor Eduardo, que é da Engenharia Civil, é um professor que é doutor, fez o seu doutorado na Universidade Federal do Paraná, ele tem 32 anos. Então, é uma equipe que vem para tentar implantar uma nova visão de gestão. Essa era uma das principais plataformas da nossa campanha, que era constituir uma nova equipe administrativa, dar espaço para novas lideranças. Nós queremos preparar a universidade, criar lideranças novas para que administre a universidade daqui 10, daqui 15 anos, que ela venha administrar a universidade. Então essa eu acho que é a principal plataforma já cumprida pela chapa Somos o EPG, que é composta por mim e pelo professor Everson Krum como vice-reitor. O que a gente percebe já nesses primeiros momentos, antes ainda de assumir a administração da UEPG, é que há uma receptividade muito grande por parte da comunidade externa em relação a uma das propostas que nós apresentamos, que é a de maior integração entre a universidade e a comunidade. Vários setores empresariais, setores de movimentos sociais, setores esportivos, estão nos procurando para propor possibilidades de parceria junto com a universidade, para que a universidade não seja uma entidade à parte de toda a vida, de toda a sistemática social, política, cultural da região dos Campos Gerais. Então, nesse sentido, eu acho que a nossa administração, antes de começar, já teve uma avaliação positiva por parte da comunidade. O senhor é muito querido pela comunidade em virtude até do seu talento literário, reconhecido nacionalmente e internacionalmente.
E eu digo internacionalmente porque aí eu falo por experiência própria, conversando com amigos meus que moram fora do país, e que não são brasileiros, leram seus livros, né, e gostaram muito, né? Então eu falo pelo público mesmo. E é lógico que existe uma expectativa, né, em relação a essa integração com a comunidade por conta do seu trabalho como escritor. O senhor mesmo disse, antes da gente iniciar o programa, que literatura é a arte de se colocar no lugar do outro, né? E como reitor, o senhor vai ter oportunidade de fazer isso com toda a comunidade, porque a universidade é uma ferramenta de desenvolvimento social e regional, né? A universidade, eu acredito que ela é... Se você pegar a história de Ponta Grossa, nós podemos dividir a história de Ponta Grossa em 3 momentos. Nesses 3 momentos, nós tivemos sempre um motor do desenvolvimento da região. O primeiro momento é o momento do tropeirismo, quer dizer, os tropeiros realmente impactaram, fixando pessoas aqui na região de Ponta Grossa e dando a primeira formatação urbana para a região. Então, se você pega até 1894, o grande impacto se deu através do tropeirismo. A partir de 1894, esse impacto se dá com a Estrada de Ferro. A primeira ligação, que foi a Estrada de Ferro do Paraná, que era Curitiba-Ponta Grossa, e depois, em 1899, a Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, que ligava a cidade de São Paulo até Porto Alegre. Demorou até fazer essa conexão, mas que começou em 1899. Esse desenvolvimento se dá pela Estrada de Ferro até a década de 50. Até na década de 50 era a Estrada de Ferro que fixava industriais em Ponta Grossa, que fixava pessoas com curso superior em Ponta Grossa, que trazia investimentos para Ponta Grossa, né? E a partir da década de 50, com a criação das faculdades isoladas, e depois, a partir de 1969, 1970, com a criação da Universidade Estadual de Ponta Grossa, foi a Universidade Estadual de Ponta Grossa o grande motor, a grande alavanca do desenvolvimento regional. E hoje nós temos o quê? Hoje nós temos Ponta Grossa, não é uma cidade só industrial, ela é uma cidade universitária, com várias universidades e faculdades particulares, com 2 universidades públicas, a UTF-PR e a UEPG, e tudo isso nasceu porque lá em 1950 começamos com os cursos superiores aqui na região dos Campos Gerais. Então, nós fomos a primeira escola de ensino superior do interior do Paraná. Então, eu acho que a universidade pública, ela tem que ser defendida pela comunidade, porque ela é um fator de investimentos econômicos, de investimento humano, porque muita gente sai de São Paulo, muita gente sai de outros países e se fixam em Ponta Grossa por conta das universidades e, primeiramente, por conta da UEPG. Então, esse papel de motor da economia, motor da cultura, motor das ideias, é fundamental dentro dessa ótica nossa que nós temos que investir para que cada vez mais a UEPG seja essa propulsora do desenvolvimento regional, né? E para que a universidade possa cumprir o seu papel, ela precisa do apoio da comunidade. Nesse sentido é que nós trabalharemos para que a universidade cada vez mais seja bem vista, defendida pela comunidade dos Campos Gerais, porque ela precisa ser defendida para poder cumprir o seu papel de propulsora do desenvolvimento regional. Existe uma ala muito grande entre os 2 principais candidatos ao governo do Estado, digamos assim, hoje nas pesquisas. Osmar Dias saiu do páreo, então sobraram Ratinho Júnior e Cida Borghetti. E existe uma corrente, tanto numa chapa quanto em outra, de privatização das universidades. E isso seria muito complicado, porque os grupos privados não primam por alguns aspectos essenciais, como, por exemplo, a pesquisa, que foi fundamental no Paraná nesses últimos anos para o desenvolvimento do Estado. O senhor acredita que esse assunto vai ser, no mínimo, postergado? Porque, se for levado a sério agora, na minha visão de leigo, traria, no mínimo, dano social imediato. Eu sou frontalmente contra qualquer discussão de privatização do ensino superior público do Paraná e do Brasil. Serei extremamente atuante no sentido de denunciar, porque isso é um crime contra a comunidade, é um crime contra a população brasileira, você privatizar a universidade, né? É obrigar a população que já tem tantas despesas a ter uma despesa adicional que é pagar o curso superior
para os seus filhos. Vamos pensar que a nossa universidade, a Universidade Estadual de Ponta Grossa, ela é pioneira na oferta de cotas para a escola pública. Então, hoje, os alunos oriundos de escolas públicas, eles têm um processo de ingresso diferenciado para atender justamente a população que mais precisa de ensino superior. Então, qualquer discussão de privatização de ensino superior é um crime contra a própria população brasileira. Eu sou contra e manterei uma atividade extremamente ferrenha em defesa da universidade pública, gratuita e de qualidade. A universidade pública ela é um patrimônio de todos os brasileiros, é um patrimônio dos paranaenses e a UEPG é um patrimônio dos Campos Gerais, né? Retirar a sua condição de gratuita é retirar a possibilidade que milhares de alunos oriundos de famílias precarizadas socialmente de ingressar no ensino superior. Então, acho que essa defesa precisa ser feita e ela não pode ser só do reitor Ney. Ela tem que ser uma defesa da comunidade como um todo. Não sejamos mesquinhos para tratar da educação. A educação precisa de todos os investimentos que possamos reservar para elas. Até mesmo porque os investimentos feitos na UEPG acabam resultando em benefícios para toda a região, literalmente, né? Sim, vamos pensar, nós fazemos sempre um exercício, na campanha nós fizemos um exercício de imaginação, de futurologia. Vamos retirar os investimentos que o governo do estado coloca na UEPG. Vamos retirar, vamos pensar que esse investimento é de 400 milhões. O governo do estado vai deixar de mandar para Ponta Grossa 400 milhões. Serão retirados 400 milhões da economia, dos mercados, dos supermercados, das lojas que vendem carro, das imobiliárias que vendem imóveis, alugam imóveis, das escolas particulares em que os filhos de professores e de funcionários frequentam. Então você retira 400, quase meio bilhão da economia dos Campos Gerais. Então, só por essa matemática financeira, já dá para ver que Ponta Grossa se apequenaria se nós privatizássemos a UEPG. Né? Não estou falando nem dos impactos indiretos, não estou falando do impacto na indústria, não estou falando porque você tira a gratuidade da universidade, ela faz menos pesquisa. Se ela faz menos pesquisa, ela tem um impacto menor na indústria, no comércio, nas instituições públicas de uma maneira geral. Então, a universidade pública e gratuita tem que ser uma bandeira dos Campos Gerais. Reitor, obrigado pela entrevista nesse bloco. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Lente Aberta e agora vamos continuar a nossa conversa com o reitor eleito da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Miguel Sanches Neto. Reitor, falávamos antes da possibilidade de privatização, no fim do bloco anterior, e como isso seria danoso para a região como um todo, que deixaria de receber um investimento direto do governo do estado de 400 milhões de reais por ano. Uhum. Óbvio que muitas empresas quebrariam, muitas pessoas iriam embora, enfim. Isso afetaria negativamente até mesmo o ensino superior privado, né, ao contrário do que se imagina. Mas tem um setor em particular que eu acho que seria mais afetado ainda, que é o setor de pesquisa. A Universidade Estadual de Ponta Grossa vem se dedicando cada vez mais à pesquisa. Não era um traço dela, mas nos últimos tempos ela tem feito isso. Tem uma grande empresa da cidade, por exemplo, que desenvolveu, junto com o curso de Engenharia de Materiais, uma placa cimentícia que vai possibilitar um investimento direto em Ponta Grossa de 90 milhões de reais numa unidade fabril. Estou mencionando um investimento, resultado de uma pesquisa. É importante também que as pessoas percebam o valor econômico da universidade no dia a dia.
É importantíssimo. A EPG ela tem esse impacto econômico, como eu falei, direto através dos salários dos professores e dos funcionários. A cada R$ 1 investido em salário na Universidade Estadual de Ponta Grossa, há uma geração de riqueza de R$ 1,9. Né? Quase R$ 2 são gerados a partir daquele primeiro real que o governo coloca aqui. Por quê? Porque ele é reinvestido na comunidade, esse dinheiro circula dentro da comunidade e ele gera riquezas da ordem de quase o dobro daquilo que foi investido. Mas tem também essa questão da pesquisa, que é extremamente importante. Hoje a universidade, como você disse, Ney, ela assumiu o seu papel de inovação. E esse seu papel de inovação, ele tem impacto direto na indústria regional, né? Não só na regional, né? Nós temos pesquisadores que impactam muito em várias áreas fora do Paraná com seus trabalhos. E é a universidade pública que faz pesquisa de qualidade. Por quê? Porque os laboratórios são caríssimos. E outra coisa, quem é que atrai recursos para esses laboratórios? São os professores que se dedicam à pesquisa. Eles concorrem a editais federais, eles concorrem a editais internacionais, a editais estaduais e os seus currículos trazem investimento para a região dos Campos Gerais, né? Tanto na pesquisa quanto na extensão. Então, o patrimônio da UEPG não são os prédios. O patrimônio da UEPG não são os nossos laboratórios, que são bons. O patrimônio da UEPG são as pessoas altamente qualificadas que se fixaram na região e que hoje estão formando mestres e doutores nas mais diversas áreas, mestres e doutores que se fixam na região e que vão impactar no desenvolvimento da região. Então, é esse o papel da universidade pública, é criar uma perspectiva de futuro para toda a comunidade. É natural que se espere o crescimento do número de programas de mestrado e doutorado na UEPG? Sim, hoje a verticalização ela vai ocorrer em função da própria formação dos professores, quer dizer, nós temos um número muito grande de mestres e doutores, muito grande de doutores, hoje a maioria dos professores tem doutorado e de forma natural para que esse professor possa trabalhar, ele tem que estar dentro de um programa de pós-graduação. Então hoje nós já temos diversos programas de pós-graduação e a tendência é uma verticalização crescente. Em áreas que teremos 2, 3 cursos de doutorado numa única área. Essa é a tendência internacional e é a tendência também que a UEPG assumiu e criou condições para que isso se efetivasse, vem se efetivando e vai se efetivar crescentemente nos próximos anos. Eu diria até que o crescimento será muito mais na área da oferta de cursos de pós-graduação do que da oferta de cursos de graduação novos, né? Inclusive porque o próprio sistema do ensino superior da região, ele já tem um sistema de graduação bastante consolidado, né? Nós temos que investir muito na pós-graduação. A gente fala de contratação de professores, contratação de funcionários também, isso é essencial. O governo do estado tem se mostrado flexível nesse aspecto? Não, tem se mostrado extremamente inflexível, né? E essa talvez seja a maior batalha para a próxima reitoria, a batalha que enfrentaremos e que terá que ser enfrentada com muita garra, porque nós temos que provar para o governo do estado que Ponta Grossa, a região dos Campos Gerais, elas merecem, pelos impostos gerados, elas merecem um investimento em concursos públicos para que nós tenhamos dentro da nossa universidade um quadro fixo e qualificado para fazer com que esse crescimento e essa integração com a comunidade aconteça. Hoje, por lei, o governo do estado é obrigado a repor as vagas de aposentadoria, morte e exoneração. A gente chama isso de vagas de reposição. Por lei, ele é obrigado a colocar uma pessoa no lugar daquela que se aposentou, que morreu ou que pediu as contas. E isso não vem sendo cumprido. E nós lutaremos para que isso se cumpra. A ideia de que o Estado do Paraná não tem margem naquele limite prudencial de contratação de recursos humanos, mas existe essa margem hoje, né? E nós batalharemos para que ela seja utilizada para a reposição dos nossos quadros. Dentro do tripé básico, que é ensino,
Daí tem a pesquisa que nós já comentamos e existe também a extensão. E o atendimento de extensão, ele sempre foi muito útil numa cidade que tem pessoas com tantas necessidades sociais. O curso de odontologia, por exemplo, sempre prestou um trabalho belíssimo no atendimento à população em relação à saúde bucal. O curso de medicina deve fazer a mesma coisa, o curso de direito deve continuar fazendo a mesma coisa através do seu núcleo de práticas jurídicas? Sim, nós vamos investir muito nessa interface com a comunidade. Uma das nossas propostas se chama justamente um projeto que se chama justamente o EPG nos bairros, que a gente quer levar alunos, professores e agentes universitários das mais diversas áreas para os bairros de Ponta Grossa para ações multiprofissionais. Por exemplo, nós teremos desde o médico residente, que nós temos hoje no hospital universitário, mas teremos também alunos de engenharia civil, professores de engenharia civil, professores de direito, de enfermagem, de história, para valorizar a cultura e a história local dos bairros. Enfim, muitos alunos, professores e residentes atuando nos bairros, não só na assistência às pessoas, mas principalmente na valorização da cultura e na valorização da história daqueles bairros. Nós começaremos nos bairros do entorno do campus de Uvaranas, mas com esse foco, né, de mostrar para a comunidade quão importante é a presença da universidade numa região. O senhor acha importante que a universidade também seja um centro de debate social? Com certeza, ela já é naturalmente um centro de debate social. A gente vai ampliar esses espaços de debate, a gente vai dar mais espaço para as manifestações estudantis, para que eles possam também entrar de maneira ativa nesse debate, sempre de maneira apartidária, né, sempre de maneira aideológica, no seguinte sentido, de que todas as manifestações terão espaços dentro da UEPG, porque é esse o papel de uma universidade, é fomentar, né, a discussão, o teste das ideias, né? Quer dizer, quando você vai para um debate, você coloca em teste, você está experimentando socialmente as suas ideias, e desse papel a universidade não pode abrir mão nunca. O senhor acredita que a universidade pode ser uma ponte entre segmentos hoje rachados? Nós vemos, por exemplo, nas redes sociais, um rastro de ódio entre esquerda e direita que é completamente incompreensível. Aliás, não combina com o regime democrático de direito, né? Com o Estado democrático de direito. E o senhor acha que a universidade pode ajudar na construção de um diálogo nesse sentido? Por exemplo? Pode e deve, né? E isso tem que partir da reitoria. Nós montamos um grupo administrativo, que são 75 pessoas, das mais diversas colorações ideológicas. Nós temos lá pessoas com visões bastante antagônicas do ponto de vista partidário, inclusive. E esse caráter apartidário da própria composição da equipe, nós queremos que se reflita na universidade como um todo. Nós conversaremos com e daremos espaço para todas as lideranças políticas dentro da universidade, mas nunca dentro de uma visão de valorizar uma em detrimento da outra. Sempre nessa visão de que o debate tem que ser o mais amplo, né, e que a universidade tem que ser esse exemplo de espaço democrático. É claro que existem determinadas pautas da universidade que terão determinadas vertentes ideológicas e outras questões que terão uma outra vertente. Mas, como um todo, nós queremos que a universidade seja o reflexo da diversidade, o reflexo dessa multiplicidade de visões, né, e que não sejamos nem do partido A, nem do partido B, nem da ideologia A e nem da ideologia B. Que sejamos sempre uma entidade acima dessas disputas que são partidárias. Reitor, boa sorte no seu trabalho. Suas considerações finais? Bem, Ney, eu agradeço mais uma vez a presença aqui no teu programa. Acho importante, na condição de reitor, de estar presente em todos os locais em que for chamado. E faremos um esforço muito grande para estabelecer esse canal de comunicação com a comunidade. Queria me dirigir aqui aos que nos acompanham, ao que acompanham o seu programa,
para dizer da importância desse momento que nós vivemos na UEPG. Depois de 40 anos, Ney, é a primeira vez que uma equipe nova assume a universidade. Assume para fazer uma administração diferente das outras administrações. É a primeira vez que nós tivemos na universidade uma equipe de transição. Desde 1970 nunca foi constituída uma equipe de transição, porque era sempre o mesmo grupo que continuava com pequenas alterações. Então eu gostaria de pedir o apoio de toda a comunidade para esse novo momento da universidade. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui, reitor. E muito obrigado a você que estava em casa nos acompanhando até agora. O programa Lente Aberta fica por aqui. Voltamos na semana que vem.